E hoje eu vou te mostrar como o estoicismo pode ser uma bússola que vai te guiar a viver com um propósito verdadeiro a sua vida com muito mais leveza e capacidade de experimentação e realizações. E não só isso, ele será capaz de devolver todo o controle da nossa vida para as nossas mãos, trazendo a tranquilidade necessária para lidar com todos os desafios diários. Isso aqui não é papo motivacional de coach, até porque eu não sou coach, eu sou? Não é mesmo. Não sou mesmo. Então isso aqui é filosofia na veia e vamos juntos nesse vídeo experienciar essa jornada. Então, quantas vezes você já se perguntou qual é o sentido de tudo isso? Tudo isso mesmo. Trabalhar, estudar, pagar contas, treinar. Pois é, tudo é tão complicado, tão complexo e a gente costuma pensar assim, onde tudo isso vai parar? E aí começa a bater a ansiedade na nossa vida. E aí, no final disso tudo, bate aquela sensação de vazio, o desespero aperta e a gente acaba achando que nada disso valeu a pena. Pois é, isso tudo são conflitos internos que acabam nos perturbando e será por meio do estoicismo que você conseguirá superá-los. O estoicismo será a sua mais nova bússola rumo à vida com mais propósito. E o meu nome, como vocês já sabem, é Juan Hernandes. Esse é o canal Autodisciplina e Liberdade. Bora fazer o nosso melhor. E nessa primeira parte, o nosso bloco 1, nós vamos falar sobre a falta de propósito, que é um grande problema atual. E você sabe qual que é a crise existencial moderna? Pois é, essa crise existencial moderna são pessoas vivendo no modo automático, praticamente uma vida vazia, sem nenhum sentido. Isso é uma coisa muito comum no nosso contexto atual, até porque as redes sociais, apesar de tornar a vida muito mais dinâmica e nos aproximar de pessoas que estão distantes, ela também acaba nos afastando, fazendo a nossa vida ficar muito mais monótona e até mesmo sem nenhum sentido existencial. Qual o problema disso tudo? É o vício em dopamina, vício em consumo, vício em redes sociais, igual eu já disse nessa introdução. A gente quer tudo para agora, tudo para ontem e tudo acaba ficando obsoleto num ritmo muito mais rápido. E a gente não percebe que a vida ela passa, a gente não vive, a gente acaba passando pela vida. E a consequência disso tudo é a ansiedade e frustração de uma vida sem nenhum propósito. O mundo de hoje é rápido, barulhento e a gente inevitavelmente acaba se perdendo nesse fluxo. E para isso tudo, nós temos o estoicismo como resposta, a nossa bússola. E o que os estoicos entendiam como propósito? Viver com retidão moral, de acordo com a natureza, viver sabendo que deve se preocupar somente com aquilo que controla e o que não controla, e claro, praticar a virtude, ser um homem virtuoso ou uma pessoa virtuosa propriamente dita, e aí sim alcançar todas as suas finalidades terrenas, viver a vida de acordo com aquilo que realmente importa. Quando eu falo do estoicismo, eu sempre tento trazer os 3 grandes expoentes dessa filosofia, mas eu foco em Marco Aurélio. Marco Aurélio, além de ser um filósofo estoico, ele era imperador. Então ele tinha em suas mãos várias atribuições que eram de suma importância para o funcionamento daquele império. Evidentemente, ele tinha que lidar com as questões envolvendo pestes, guerras, traições, questões políticas, punições, até porque naquele momento, na condição de imperador, ele tinha de fato um poder supremo em suas mãos, e isso, para poder não aguçar o seu ego, não se tornar uma pessoa envaidecida, ele tinha que ter a filosofia estoica como seu refúgio para saber qual que é a sua função natural e qual é a sua função virtuosa enquanto um homem voltado para os princípios básicos dessa filosofia tão importante. E ele acreditava que o ser humano tinha uma vocação, ele tinha uma missão a cumprir, e que o propósito de vida é descobrir e viver de acordo com essa vocação. Para Marco Aurélio, isso significa conhecer a si mesmo, aceitar o que não pode mudar, agir com virtude e contribuir para o bem comum, o bem de todos. E justamente por isso que os estoicos sabiam que o propósito não é a finalidade, não é o resultado disso tudo, mas simplesmente um jeito de viver todos os dias. E como aplicar isso tudo na nossa vida hoje? É bem simples,
e devemos fazer perguntas objetivas diariamente. Por exemplo, o que está no meu controle hoje? Minhas ações estão alinhadas com os meus valores? Eu estou focado no que é essencial ou no que é passageiro? Adote também pequenos hábitos estoicos que vão ajudar a consolidar o alcance desses propósitos de vida. Por exemplo, diário da manhã e da noite, reflexão sobre a morte, que significa o memento mori. Você sabe o que é memento mori, amor? Não. Memento mori significa que você também morrerá. Nós morreremos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não deve olhar a morte com medo, mas sim como algo que é real e que a gente passa e que a gente possa, com isso, valorizar muito mais a vida e cada momento vivido. E por fim, depois a gente entra nesse momento mori de novo, não nesse vídeo, a gente faz um vídeo aí se vocês tiverem interesse, mas por fim você adote também um terceiro hábito que é de suma importância, que é a visualização negativa. E essa visualização negativa, eu não sei se vocês se recordam, mas ela está no vídeo imediatamente anterior a esse, que é a premeditação dos males, é a tal da premeditato malorum, ou em alguns vídeos históricos que vocês vão ver, alguns falam a premeditato malorum. Portanto, meus amigos, ficou claro que o propósito ele não é uma meta que você escreve no caderno e simplesmente esquece. É um estilo de vida. Ele é um compromisso que você adota com você mesmo para sua melhoria constante, para você ter uma finalidade de vida real e duradoura. Encerrando esse vídeo, se você chegou até aqui, é porque está buscando algo profundo e valioso, além de duradouro na sua vida. Me conta aqui nos comentários qual é o seu propósito hoje. E é claro, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que precisa ter um propósito de vida, deixe o seu like e não se esqueça, autodisciplina é liberdade e ela começa quando você decide viver a sua vida com propósito. Até o próximo vídeo, pessoal!